pessoal, nós vamos resolver mais uma questão do Enem. O enunciado ele diz o seguinte: o objetivo de recipientes isolantes térmicos é minimizar as trocas de calor com o ambiente externo. Essa troca de calor é proporcional à condutividade térmica K e à área interna das partes do recipiente, bem como a diferença de temperatura entre o ambiente externo e o interior do recipiente, além de ser inversamente proporcional à espessura das faces. A fim de avaliar a qualidade de dois recipientes A e B, de partes de mesma espessura, um estudante compara suas condutividades térmicas Ka e Kb. Para isso, suspende dentro de cada recipiente blocos idênticos de gelo a 0 °C, de modo que suas superfícies estejam em contato apenas com o ar. Após um intervalo de tempo, ela abre os recipientes enquanto ambos ainda têm um pouco de gelo e verifica que a massa de gelo que se fundiu no recipiente B foi o dobro da que se fundiu no recipiente A. A razão Ka-Kb é mais próxima de. Bom, pessoal, aqui nessa questão nós temos dois recipientes. O recipiente A, que é o da direita da figura, e o recipiente B, que é o da esquerda. Sim, você percebe que eles têm dimensões diferentes. O recipiente A, ele tem um comprimento de 40 centímetros, uma espessura, uma profundidade de 40 centímetros e uma altura também de 40 centímetros. Enquanto que o recipiente B, ele tem um comprimento de 60 centímetros, uma profundidade de 40 centímetros e uma altura também de 40 centímetros. Então, o que é que a questão faz? A questão coloca, insere no interior desses recipientes um cubo de gelo, que é, na nossa figura, seria essa bolinha vermelha, em que o cubo de gelo está suspenso e já se encontra a uma temperatura de 0 °C, ou seja, o cubo já se encontra na temperatura de fusão do gelo. Só que as paredes de ambos os recipientes são paredes que permitem o fluxo, a troca de energia entre o meio exterior e o meio interior. E depois de um certo intervalo de tempo ΔT, o estudante verificou e observou que a massa do gelo que se fundiu no recipiente B corresponde ao dobro da massa de gelo que se funde no recipiente A. E com isso ele quer que você diga qual é a razão entre os coeficientes de condutibilidade térmica QA e QB. Temos então a questão de fluxo térmico ou potência térmica, em que por cada face do recipiente vai passar uma certa quantidade de calor em um determinado intervalo de tempo. Professor, então como nós podemos definir esse fluxo térmico? Bom, acabamos de dizer que esse fluxo ou potência térmica seria a quantidade de calor que atravessa a face dos recipientes em um determinado intervalo de tempo. Professor, mas essa quantidade de calor é uma quantidade de calor sensível ou latente? Como o cubo de gelo já se encontra a 0 °C, o fluxo, a quantidade de calor que está passando entre as faces, será responsável pela modificação do estado físico. Então, esse calor aqui é do tipo latente. Ah, professor, então esse fluxo térmico ele vai assumir uma outra forma. Ou seja, o nosso fluxo agora ele vai ser igual a o quê? Que é a quantidade de calor latente, que nós podemos representar por M vezes L, dividido pelo intervalo de tempo ΔT. Aplicando agora para os dois recipientes, nós temos que para o recipiente A, o fluxo através dele será igual a massa do A, vezes calor latente de fusão do gelo, que é L, sobre um intervalo de tempo ΔT. E para o recipiente B, nós temos que o fluxo nele será igual a MB, vezes o calor latente de fusão do gelo, L, sobre o mesmo intervalo de tempo, ΔT. Só que pelo enunciado, a massa que funde no recipiente B é o dobro da massa que funde no recipiente A. Então podemos substituir aqui na nossa expressão de tal forma que o fluxo no recipiente B ele é igual a 2 MA vezes L dividido por quem, professor? Dividido por ΔT. Agora compara
essa expressão que nós acabamos de encontrar para o fluxo no B com o fluxo no recipiente A. Você pode perceber que todo esse termo aqui, que eu vou destacar para vocês, MA vezes L sobre ΔT, é justamente o fluxo no recipiente A. Então, podemos concluir que o fluxo no recipiente B, ele vai ser igual a o dobro do fluxo no recipiente A. Com isso, temos uma relação importante para a resolução da questão, porque no começo do enunciado ele dá o fluxo térmico em função dos parâmetros do recipiente. Professor, como assim? Olha só, o começo do enunciado diz que a troca de calor entre o recipiente e o meio externo é proporcional à condutividade térmica K, a área interna das faces e a diferença de temperatura. Então, agora nós vamos avaliar o fluxo térmico pela lei de que, professor? De Fourier, em que esse fluxo tem uma relação direta com três parâmetros: a condutividade térmica K, a área das faces, bem como também a diferença de temperatura, a temperatura da região interna do recipiente e a temperatura da região externa ao recipiente. Bem como esse fluxo também tem uma relação inversa com o que, professor? Com a espessura das faces. Então, o nosso fluxo ele tem uma relação inversamente proporcional com a espessura do recipiente. E agora podemos utilizar a relação encontrada anteriormente para o fluxo de calor, em que o fluxo no recipiente B é o dobro do fluxo no recipiente A, para então conseguir encontrar uma relação entre as constantes de condutibilidade térmica nas duas situações. Ah, professor, saquei. Então agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos dizer que o KB vezes a área total do recipiente B vezes a variação de temperatura da região interna e externa, que eu vou chamar só de delta θ, tudo isso sobre a espessura, que eu vou chamar de espessura E. E isso vai ser igual a 2 vezes o fluxo através do recipiente A, que vai ser igual a K vezes a área total do recipiente A, ATA, vezes a mesma variação de temperatura que nós temos no recipiente B. As variações de temperaturas elas também são iguais. Tudo isso dividido pelo quê, professor? Pela mesma espessura que nós também temos no recipiente A. Concorda? Agora, bom, podemos ver que alguns termos aqui eles são iguais. A espessura de um lado será cancelada com a espessura do outro lado. A variação de temperatura será cancelada com a variação de temperatura do outro lado. E então, o que é que vai sobrar aqui para a gente? Vai sobrar aqui KB vezes a área total do B. Isso é igual a 2 vezes K vezes a área total do recipiente A. Professor, mas o que é que ele quer calcular? Ele quer a razão Ka sobre Kb. Vamos isolar então esse termo. Temos então que K sobre Kb vai ser igual a área total do B sobre 2 vezes a área total do recipiente A. E para finalizar, nós precisamos aqui encontrar a área total em cada um dos recipientes. E vamos então começar pelo recipiente A, em que nós temos um objeto que tem os lados iguais. Então, por cada face, você vai observar que a quantidade de calor que irá atravessar para derreter o gelo, certo? Essas áreas por onde o calor, a quantidade de calor está atravessando, são áreas todas iguais. De tal forma que a área total para esse recipiente vai ser igual a 6, que corresponde à quantidade de faces de áreas, vezes 40, vezes 40, que corresponde às dimensões de cada área do nosso cubo. Ah, professor, então a área total para esse recipiente
será igual a 9.600 centímetros quadrados. E para o recipiente B, nós temos a seguinte relação. Nós temos 4 vezes 60 por 40. Professor, não consigo ver essa área. Olha só, vou destacar aqui para vocês essa área frontal, em que você tem ali umas dimensões de 60 de comprimento por uma altura de 40. Sim? Temos também uma outra área, que é a área de trás. Vocês conseguem ver? Eu também tenho um comprimento de 60 e uma altura de 40. E tenho a área de cima, essa área aqui de cima, comprimento 60 e no caso a profundidade aí 40. E também tenho a área de baixo aqui, ó, apoiada na superfície, com comprimento 60 e também uma profundidade 40. Então eu tenho como área total de B 4 vezes essa área, só que eu preciso somar as outras duas faces, que são as faces laterais. E essas faces laterais, como vocês podem observar aqui, elas têm uma área 40 por 40. Então fica 2 vezes 40 vezes 40. Ah, professor, e agora? Agora temos que a área total do B vai ser igual a 9.600 mais 3.200, totalizando uma área de 12.800 centímetros quadrados. Ah, professor, agora nós podemos finalizar a questão, né? Podemos. Por quê? Olha só, a razão K sobre KB ficará igual a quanto, então? Arrastando um pouquinho para a esquerda, temos que a área total do B que nós encontramos vale quanto? 12.800. 12.800 centímetros quadrados, dividido por 2 vezes a área total do A. 2 vezes 9.600, que dá 19.200. Ah, professor, sobre 19.200 centímetros quadrados. Sim? E isso aqui dá aproximadamente 0,67. E então, como item correto, nós podemos marcar o item B.